com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, a ABPesca, o Eduardo Lobo, já em tela aqui conosco, um dos setores impactados por essa tarifação anunciada pelo governo dos Estados Unidos a partir do dia 6 de agosto. Eduardo, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui na CNN esclarecendo e trazendo as informações do nosso setor, que ficou muito abalada ontem com a exclusão e a taxação efetiva dos 50% para os pescados. Eduardo, então vamos lá. A gente falava há pouco sobre outros setores, como café, também carne bovina, que são setores que terão essa taxação de 50%. De pescados também entra nessa conta. O que isso significa para o setor em termos de prejuízos, Eduardo? E já trazendo, inclusive, esse olhar para a economia aqui do Brasil, os impactos de curto, médio e longo prazo. Eu estava escutando as informações das outras cadeias produtivas, fazendo uma reflexão aqui que os Estados Unidos precisam do café brasileiro, precisam da carne, são relevantes para a economia e para a formação de preços lá. O nosso setor tem uma particularidade. Os Estados Unidos não dependem do pescado brasileiro. Quem depende da cadeia produtiva de pescado do brasileiro é o Brasil. São os nossos empregos, são os nossos pescadores artesanais. É uma cadeia de mais de 20 mil pescadores, mais de 5 mil pequenos piscicultores, mais de 4.500 empregos nas indústrias de processamento que vão ser abalados porque a gente vai ficar sem competitividade. Os Estados Unidos podem comprar o pescado similar ao brasileiro na América Central muito mais barato, porque a nossa tarifa nos deixa sem competitividade internacional. Então, é um abalo frontal para um setor que depende 70% de suas exportações para o mercado americano. E com um agravante, nós não temos segunda opção de escoamento. A Comunidade Europeia, que seria a nossa segunda opção, o Brasil tem um embargo nas exportações de pescados para a Europa desde 2017. Então, o setor tem comprometimento financeiro de 70% de suas exportações, não tem uma segunda opção, precisa ser socorrido pelo governo, até que a razoabilidade venha à mesa, até que o governo consiga ter um entendimento com o governo americano e tenhamos uma taxa, que a gente sabe que vai ter, mas que seja uma taxa compatível com os nossos concorrentes da América Central e do Caribe. Eduardo, antes de passar a palavra para a Isabel, só para entender, qual que é o tamanho da relação comercial do setor com os Estados Unidos? Olha, para você ter ideia, a nossa perspectiva e projeção de 2025 era de 600 milhões de dólares de exportação total. Se você calcular que 70% disso iria para o mercado americano, a gente está falando de mais de 350 milhões de dólares, que seria o volume exportado. Financeiramente, pode não parecer um número gigante, mas ele repercute nas indústrias de processamento de pescados que exportam, porque elas estão localizadas nas regiões do IDH mais baixo, em todo o Nordeste, né? Os estados do Rio Grande do Norte, o estado do Ceará, o estado do Pará, vão ser impactados frontalmente com isso. A piscicultura do Paraná, de Minas Gerais, do estado de São Paulo, também vão ser impactados. E no final, quem sai perdendo é o Brasil, porque a gente é uma cadeia que estava em pleno crescimento, com investimentos muito importantes feitos no ano de 23 e 24, e a gente tem que ressaltar aqui o trabalho do ministro da Agricultura e do ministro da Pesca, que em conjunto nos proporcionaram uma estrutura de crescimento, mas agora a gente vem com esse susto e essa situação. A gente espera realmente que o governo olhe especificamente para essa cadeia, porque ela está sofrida e ela tem um papel social muito importante. Isabel, por favor. Eduardo, te ouvindo aqui nesse diagnóstico, né, a gente entende o porquê não temos o setor de vocês nessa lista de exceções. E sinto que vocês estão muito pé no chão em relação a isso. Já é o momento do governo já perpassar, pelo menos para
alguns setores específicos como o de vocês, esse plano de contingenciamento que é falado, o que vocês esperam dessa iniciativa? E uma outra pergunta que eu já emendo aqui é que o setor de vocês, a gente acompanhou a repercussão desde as primeiras horas, com toneladas e toneladas de carga nos portos brasileiros que a gente não sabia o que aconteceria com elas. Então, refaço essa pergunta para você nos atualizar. O que vai acontecer com essas cargas? Tá, vou responder de trás para frente. Com relação às cargas que estavam com embarques suspensos, porque ninguém sabia a regra do jogo, o empresariado vai correr e tentar fazer o embarque de tudo que for possível fazer até o dia 7. Então, o setor ganhou aí 6 dias úteis para tentar escoar uma parte. Isso é bom, não deixa de ser uma boa notícia, mas é um grão de areia no oceano, porque a gente olha para frente, a gente não olha o retrato do momento. E o retrato para frente, a gente já anunciou semana passada, semana retrasada, para o governo, escrevemos uma carta para o presidente Lula, escrevemos uma carta para o ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Alckmin, para o ministro Haddad, dizendo, olha, a gente precisa de uma linha de crédito que não ultrapassa 900 milhões de reais para socorrer as empresas exportadoras de pescados, para que elas tenham fluxo financeiro, para que elas aguardem, para que elas não interrompam a compra e o processamento, para que elas possam manter os seus estoques até que a coisa razoável aconteça. E isso foi colocado antecipadamente, não só uma linha de crédito específica com um juro subsidiado, mas também a possibilidade do setor de exportação de pescados poder resgatar alguns créditos de impostos federais que estão se acumulando aí e que dariam um alívio, um fluxo para essas empresas. Hoje, o setor não tem para quem vender, está super estocado, os compromissos vão começar a acontecer, vencimentos de créditos de adiantamento de exportação, que são créditos que têm que ser pagos com exportação em dólar, folha, impostos. Como é que a gente vai fazer se o governo não tiver um olhar específico? A gente do setor de pescados, como você falou, é muito pé no chão e pragmático. A gente quer manter a cadeia produtiva da gente de pé, mas a gente precisa, nesse momento, de um resgate, né? O governo tem que olhar para esse setor e nos dar esse resgate, que não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado para socorrer quem realmente precisa. Eduardo, aí você reforça que o setor é pé no chão, é pragmático. Estamos a 6 dias do início dessa tarifação, né? Praticamente. Dia 6 de agosto terá início a vigência dessas tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, o que inclui o setor de pescados. Nesse momento, o setor trabalha com um cenário de otimismo de que negociações avancem e que o setor de pescados possa ser beneficiado com uma isenção ou pelo menos redução dessa tarifa? É pragmático, mas sempre otimista, né? A gente acha que uma solução razoável vai acontecer, mas a médio prazo, não a curto prazo. A gente também não acredita que vai haver isenção. A gente quer e torce para que o razoável aconteça, que seria uma equiparação às tarifas, às taxas dos nossos concorrentes da América Central. O Brasil tem uma relevância muito grande, tem uma relação diplomática com os Estados Unidos de mais de 200 anos. Há mais de 75 anos a gente exporta para aquele país. O produto brasileiro é querido na prateleira pelo americano, faz parte do cardápio dos restaurantes. Existe um hábito alimentar do pescado brasileiro, porque ele é saudável e tem uma segurança alimentar comprar pescados do Brasil. Então, a gente acha que uma taxa equiparada com as menores praticadas para os países concorrentes seria de bom tom e acho que é o que vai acontecer. Eduardo Lobo, ele é presidente da Abipesca, nessa conversa aqui com a gente, trazendo alguns cenários dos impactos desse tarifaço anunciado por Donald Trump. Há algumas isenções, mas o setor de pescados não foi contemplado. Eduardo, muito obrigada por essa conversa. A gente, claro, segue acompanhando aqui de perto essas negociações, esses impactos à economia brasileira e também ao setor de pescado aqui no Brasil. Um bom dia.